Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Hoje, só lembrando, é dia 25 de abril, né? 25 de abril é uma data histórica para a Itália, feriado, né? A liberação, né? A libertação do fascismo, 25 de abril de 1945, portanto é uma data da liberdade, assim como de Portugal, né? 25 de abril de 1974, Revolução dos Cravos, né? Quando Portugal entra no século XX, acaba o salazarismo, e quão eficaz fez a transição Portugal do regime autoritário para a democracia. E no caso brasileiro, 25 de abril de 1984, a derrota das diretas já da emenda Dante de Oliveira, faltaram na Câmara 22 votos, não chegou aí para o Senado, mas aquilo abriu a possibilidade de uma articulação no campo da oposição que lançou a chapa Tancredo Neves Sarney. Tancredo teve de engolir Sarney, infelizmente, para ele, nem para nós, né? E que venceu o colégio eleitoral 15 de janeiro, quer dizer, foi uma derrota que acabou sendo uma vitória para as forças oposicionistas e que levou a uma transição que infelizmente não teve a eficácia da transição portuguesa, tendo em vista que temos um acidente da história. Na noite de 14 de março, a internação e as 7 operações e a morte de Tancredo Neves a 21 de abril de 1985, né? Portanto, foi uma transição que ela não foi, e parte dos problemas que nós temos hoje deve-se ao equívocos cometidos no processo de transição, por exemplo, se a gente comparasse com Portugal, né? Eu já estou entrando direto, lembrando, claro, que nós estamos no blog do Vila, Marco Antônio Vila, eu sempre convido a todos para ativar as notificações, né? Se você não se inscreveu, é muito fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ativa as notificações, que é aquele sininho que vai avisando as novas postagens, né? Coloque comentários, like no que vocês gostaram, tal, e lembro também, aí em outro lugar, www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão o primeiro curso, são vários, o primeiro que já está sendo oferecido, que é a História da Ditadura Militar no Brasil, com 7 episódios, e tem mais 4 respondendo questões num total de 11, além de outras pequenas inserções que vão ser apresentadas, tá bom? Então vamos lá, né? Lembrando então desse 25 de abril, após esse breve apanhado histórico, recordar que hoje foi um dia um pouco mais calmo comparado a ontem, que foi aquela turbulência às 11 horas da manhã, cerca das 11 horas da manhã, o pronunciamento do então ministro da Justiça, hoje ex-ministro Sérgio Moro, e que relatou fatos assim que deixaram todos nós estarrecidos, né? Tem um vídeo ontem que trata disso, que eu mostro, né? Eu acompanhei para e passo a fala do então ministro, se despedindo do cargo, né? E tudo que ele apresentou, informações assim gravíssimas, tal, que envolvia a tentativa e recusa por parte do ministro, a tentativa por parte do criminoso Bolsonaro de usar instituições de Estado como instituições pessoais, nem de governo, mas instituições pessoais dele, em especial a Polícia Federal, para coagir adversários, né? E para impedir que ela pudesse investigar crimes cometidos pela sua família, que entre falar Bolsonaro e crime hoje, infelizmente, absolutamente é um sinônimo, né? É triste, eu digo infelizmente, porque nós gostaríamos de ter um presidente da República que fosse respeitado pelos brasileiros, respeitado internacionalmente, mas infelizmente hoje o Brasil é quase um pária na comunidade internacional e temos um presidente da República que comete sucessivos crimes contra a República. E o ministro, o Sérgio Moro, que passou pela magistratura durante 22 anos, apresentou tudo e foi um baque, né? Acho que foi um choque de todo mundo que assistiu aquilo, de ver a que ponto baixo chegou a República Brasileira. Lembrando repúblicas bananeiras, aquelas clássicas dos livros da literatura latino-americana, lembrando um deles, o Mário Vargas Llosa e a Festa do Bode, lá sobre a República Dominicana, na época do Trujillo, nós estávamos muito próximos a isso, infelizmente, né? Numa situação assim, triste para o nosso país, de ter um presidente envolvido numa ORCRIM, né, numa organização criminosa, utilizando-se da estrutura de Estado num momento gravíssimo da maior crise sanitária, provavelmente, da história do Brasil republicano, a maior crise econômica da história do Brasil republicano, teremos a recessão mais grave da história, numa crise institucional, num momento dificílimo para o país, né? Nós temos um presidente preocupado não com essas questões, que são fundamentais, preocupado com a quadrilha, que ele é chefe, né, porque ele é o chefe da quadrilha. Os filhos
filhos são braços, não passam de braços do criminoso Jair Bolsonaro. É necessário colocar aí o pingo nos is, né, cortar todos os T's e não ter nenhuma preocupação, porque a nossa preocupação qual é? É com a Constituição, é com a democracia, com a República, com o Brasil e com a verdade, né? Ninguém está inventando nenhum fato. São criminosos todos os atos. Só o que o ministro Sérgio Moro apresentou, eu vou me reportar rapidamente depois a fala do criminoso Bolsonaro, você tem 6, 7 crimes ali. Ele chegou a falsificar a assinatura do juiz. É um negócio do ex-juiz, né, do então ministro, no ato que ele disse que era pedido, era mentira também. Ele é um mentiroso, é um psicopata, né? Nós sabemos que ele tem traços de psicopatia claríssimos, e que ele foi obrigado até a republicar o ato. E o ministro apresentou tudo aquilo e nós fizemos o vídeo que vocês têm acesso aí no meu canal, né? Por outro lado, depois, no final da tarde, tivemos um momento patético, ridículo. Eu assisti tudo aquilo, nós assistimos, né? Também tem um vídeo comentando para e passo a fala do criminoso Bolsonaro, e aí foi uma coisa horrorosa, tal, né? A linguagem de marginal, porque não é uma linguagem nem de parlamentar, de nada, é linguagem de marginal, de botequim, de criminoso como ele é, né? Usando expressões absurdas, desrespeitando a instituição presidência da República, né? Tentando atacar o ministro aí, caiu do cavalo, porque ele foi depois desmentido, chegaremos logo a isso, e falando coisas, veja como ele não consegue, como ele é um nível baixo, né? Ele não consegue entender a complexidade da crise que vivemos, do que é ser presidente da República. Ele ficou falando do aquecedor do Palácio da Alvorada, do aquecedor, rapidamente a imprensa levantou, é mentira, porque lá tem energia solar. Ele mente de tudo, que ele teria desligado o aquecedor, né? Quer dizer, é um criminoso, ele não tem compromisso com a verdade, ele tem por princípio não ter princípio, né? É um marginal. A gente vai querer o quê de um marginal? A não ser mentiras, utilização da estrutura de Estado para cometer crimes e tal. E falou, fez um pronunciamento, foi o pior pronunciamento da história do Brasil republicano, que envergonharia certamente. Eu estava, antes de começar esse nosso encontro, estava lendo umas questões aí sobre o primeiro reinado, regência, o início do segundo reinado. Estava lendo o Bernardo Pereira de Vasconcelos, toda uma polêmica sobre o ato adicional de 1834, e nessa hora eu fico me lembrando, né, o que o Bernardo Pereira de Vasconcelos acharia, né, do Bolsonaro, né, e de toda aquela quadrilha, aquela caterva dos seus filhos que o cercam, tal, né, no segundo reinado do Nabuco de Araújo, o senador Feijó, né, regente uno do Império, naquele momento complexo, né, que é o período regencial e tal, mas agora é isso, tem lá um criminoso que vai logo sair da presidência da República, o lugar dele é na cadeia, né, não é no Palácio do Planalto, porque quem comete crimes deve ser investigado, julgado, punido pela justiça e para a cadeia, e o lugar de criminoso é na cadeia, não é na presidência da República. Isso é importante sempre destacar. Aí ele fez lá uma fala, tal, fez uma série de acusações ao ex-ministro da Justiça. E à noite, no Jornal Nacional, foi apresentado pela reportagem, 2 prints que foi feito pelo ministro, que passou para a chefia de reportagem lá do Jornal Nacional, mostrando que, primeiro, com o Bolsonaro, que estava pressionando justamente porque a Polícia Federal estava chegando no Carlos Bolsonaro, né, que o Carlos Bolsonaro não existe, como nem Flávio e nem Eduardo, eles são braços do criminoso Mor. O criminoso Mor é o pai, né, eles não são nada. E o ministro respondia que aquelas investigações eram solicitações do inquérito desenvolvido no Supremo Tribunal Federal, ou seja, mais um crime do Bolsonaro. Ele estava obstruindo a justiça, ele estava querendo enganar o Supremo Tribunal Federal. É um negócio assim inacreditável, tal. E um outro print, que era uma conversa do então ministro com uma deputada de São Paulo, que uma vez, lendo essas pessoas, eu nunca leio quando tem entrevista, eu passo uma diagonal porque dá medo, né? Ela nessa entrevista que ela tinha dado aí a um órgão de imprensa, acho que o Estadão, há um tempo atrás, ela falava do chulé, tá? Eu fiquei imaginando esse pessoal, Nabuco de Araújo, Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? Se vamos passar depois Evaristo da Veiga, porque tem todas as discussões depois com os liberais e tal, e se visse essa senhora, como, né, diria o Jânio e tal, falando do chulé, mas o nível é isso, né? E naquela troca de mensagens, ela oferecia a troca saiu o ministro, o diretor-geral, e a indicação de um outro diretor-geral em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
E aí é interessante, primeiro porque ela não sabe escrever, coitada, né? O sujeito chama Ramagem, com M no final, nem sei se é parente de um coronel nos anos 50 chamado Orlando Ramagem, que fez um relatório a pedido do JK na seca de 58 e tal, não sei se ele tem, se é avô dele, não tenho ideia. Bem, mas que era uma pessoa digna, vale destacar. Aí ela escreve Ramagem, sem o M, nem sabe escrever, nem sabe o nome da pessoa, e depois fala assim, e aí em setembro você vai para o Supremo. Outra ignorância da Chulé, né? Só lembrar, senhora Chulé, que não é setembro, é novembro que sai o Celso Melo. E outra coisa, da imoralidade. Eu imagino, eu citei esses três, mas podia citar parlamentares da época da República, né? Podia passar aí por tantos... Hoje eu estava até dando uma olhada rápida também numa questão do parlamentarismo do Raul Pila, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul. Eu imagino, né? O Raul Pila vem da Chulé indicando o ministro para o Supremo, né? Vocês não vão consultar depois para ver lá quem é o Raul Pila, tal, que é uma pessoa digna, séria, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul, né? E a emenda parlamentarista de 61 toma como base o projeto dele e tal. Mas essa senhora, o nível é esse, quer dizer, é o que eu chamo de gentalha, de caterva, né? Que acabou entrando por um processo de destruição dos sonhos do Estado Democrático de Direito realizado nesse século XXI e acabamos chegando à situação que nós estamos. Até eu brinco, vez ou outra, falando com amigos, que parece aquela época que o Corinthians não ganhava nada, nem cara ou coroa, né, para começar um jogo, e aí todo mundo dizia que tinha um sapo enterrado lá no Parque São Jorge, que precisava descobrir onde estava. O Parque São Jorge era a sede do Corinthians, onde treinava, chegava a jogar em certa época na Fazendinha e tal, né? E nós devemos ter um sapo na Praça dos Três Poderes, ou muitos sapos, porque é inacreditável o que acontece com o Brasil nos últimos anos. São cenas assim terríveis, sucessivas. Bem, no Jornal Nacional, então, apareceu, e certamente deve ter uma série de documentos que o ex-ministro tem, mas basta, o que é o pronunciamento que ele fez? A resposta do Bolsonaro, só aí tem instrumento para abrir um processo de impeachment, de crime de responsabilidade. Depende do que for. O Augusto Aras foi obrigado também a essa questão de infração penal comum, né? Porque aí a história é outra, vou retomar rapidamente essa questão, nós já discutimos ontem, inclusive, mas é desesperador. Eu fiquei até pensando, conversando com muita gente hoje, que um investidor estrangeiro assistindo aquela cena de hospício com o Bolsonaro falando, né, pensaria do Brasil, né? Ele fala, esse país só tem doido, só tem louco, porque no meio daquilo tudo ainda tinha o Paulo Guedes, era o único que estava de máscara, e todo mundo colado, descumprindo as decisões do ministro da Saúde, que estava ao fundo, preste atenção na cena, meio escondido assim. Quer dizer, o ministro da Saúde não tem autoridade de falar ao presidente da República que aquela cena era indevida. Porque, primeiro, as pessoas tinham que estar afastadas, né? E protegidas com a máscara e tal. Não, estava todo mundo coladinho e ele meio escondido assim. E mostrando quão reacionário é esse governo anti-brasileiro. Nós somos um país mestiço com orgulho. Leia lá o Casagrande Senzala do Gilberto Freire, que nos anos 30 vai discutir a questão da mestiçagem, quando ainda era dominante a ideologia do branqueamento no Brasil, né? Que aparece naquilo tudo. Ele trouxe o tal de Hélio Negrão lá, né? Que ele chama lá, um amigo dele lá, que é um cidadão, para ficar atrás, para mostrar que tinha um negro, né? E tinha lá 3 mulheres lá, tinha a Chulé, que estava mais para cá, tinha a Damares e a Tereza Cristina, que é uma senhora digna, competente, estava no canto, constrangida, porque tem gente constrangida. O Guedes, eu tenho de reconhecer, eu tenho muitas críticas à ação dele, ele estava envergonhado de estar lá. Eu estava envergonhado, né? É uma cena assim, então você acha que alguém do capital estrangeiro vai colocar dinheiro no país, olha para lá, olha para cá? Qual é o único presidente que perdeu enorme popularidade no combate ao coronavírus? Né? É ele e o Trump, né? O Brasil está isolado internacionalmente hoje, inclusive no caso da saúde e no OMS, e vocês verão no pós-coronavírus a dificuldade que nós vamos ter de nos recolocar na ordem econômica internacional, graças à ação criminosa, né, do marginal que está na presidência da República. Ao lado dele, assim, estava aqui o Ernesto Araújo Beato Salu, que fala que o coronavírus é o comunavírus. Volta à história da China, que é a nossa maior parceira comercial. E o Beato Salu estava ali. Era uma cena de hospício mesmo. E o que falava o presidente, que é o Luís XIV de hospício, que diz, eu sou a Constituição. Bem, depois de ver tudo aquilo, toda a repercussão, hoje olhando toda a imprensa, aí eu falei, estamos lá na época da República Dominicana, do Trujillo, lá da festa do bode e o Mário Vargas Llosa. Aí abro aqui no The Intercept Brasil,
Veja uma matéria, rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia no Rio, mostra investigação do Ministério Público. Esclarecendo a vocês, milícia é o escritório do crime, que é o nome de uma organização criminosa, que parece uma coisa, milícia parece uma coisa simpática até, não, são criminosos. E rachadinha, o Flávio Bolsonaro, explicando rapidamente. O Flávio Bolsonaro, junto com o Fabrício Queiroz, pegava parte da grana dos funcionários que eles tinham, inclusive de parentes do capitão Adriano, no gabinete, e passavam para o capitão Adriano para fazer aqueles prédios ilegais nas áreas controladas pela organização criminosa. Quer dizer, aí chegou um ponto, eu falei, mas pera um pouco, né? Quer dizer, tinha a queda do Moro, a razão central qual era? Era que a polícia estava chegando no Carlos Bolsonaro. E chegar no Carlos era chegar também no Bananinha, que estava envolvido com tudo aquilo. E no Rio, que ele falou do superintendente do Rio de Janeiro, lembra? Né? Por quê? Porque tem a ver com Flávio. Agora, quem são? Vamos lá, Flávio, Carlos, Bananinha, são alguma coisa? Não. Eles são braços do pai. Quem é o chefe da quadrilha? É o pai. Você acha que o Flávio fazia isso sem conhecimento do pai? O pai colocou o Fabrício, que era o seu homem. Ele disse no Palácio do Planalto ontem, desde 1984, é seu amigão, em ações criminosas. Chegou até a falar de um empréstimo de 40 mil reais. Ele chegou a falar, lembra-se? Eu comentei isso ontem no vídeo de ontem. Né? Ou seja, aí precisa mais. Fernando Collor, a prova material, se gosta ou não gosta do Collor, é outra questão. A prova material era um cheque na compra de um Fiat Elba. Isso está no meu livro sobre o governo Collor, uma análise política e econômica lá. Né? Collor presidente, etc, etc. Posso até comentar isso no outro encontro. A Dilma Rousseff eram as pedaladas fiscais. A razão do processo de impeachment era esse. Questão de petrolão, então, não era questão do impeachment. Espera um pouco, o que nós temos em relação ao criminoso Bolsonaro, e nós temos de ser corretos, né? Nós não estamos aqui para construir narrativas, fazer fake, como eles fizeram agora até da Janina Pascoal, espalharam um áudio que era tudo mentiroso, ela está desmentindo. Esse quem faz é os criminosos neonazistas que estão com o Bolsonaro. Porque nós que temos compromisso com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito, com o Brasil, com a República e com a democracia, a gente tem de reconhecer que o PT não usou a Polícia Federal, e mesmo se o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né, falou isso ontem. E é verdade, eu comentei isso no vídeo. Né, e caiu por causa das pedaladas. Agora, os crimes da família Bolsonaro é inacreditável. É inacreditável. Então eu vi isso, eu falei, mas não é possível. Quer dizer, até isso. E agora, nesse momento, tem lá a Folha de São Paulo, eu estou no site da Folha de São Paulo, Polícia Federal identifica Carlos Bolsonaro como articulador em esquema criminoso de fake news. Era isso, né? Notícia que saiu quase agora. Né? Era isso. Então a saída do Moro é porque ele resistiu ao criminoso Bolsonaro, que estava transformando todas as instituições de Estado em instrumento de Morcrim, uma organização criminosa. O chefe é o Bolsonaro. E os dados são evidentes. Agora, a pergunta fica, o que fazer? Essa é uma pergunta histórica que muitos fizeram ao longo da história dos últimos séculos. O que fazer? Eu até fiz uma tuitada hoje dizendo assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. É necessário construir uma articulação política, empresarial, com a sociedade civil, porque não é por si só que os acontecimentos têm movimento. Eles partem do pressuposto da ação humana. E aí? Cadê? Aonde está a ação? Porque não é possível, não dá mais para fechar os olhos. Nós temos um bandido na presidência da República. É essa que é a questão. Né? Veja o filho. O Adriano, aquele que foi assassinado, não sei se todos vocês devem saber, o capitão Adriano foi assassinado na Bahia. Né? Ou seja, é necessário, portanto, uma ação imediata para proteger o nosso país, a nossa segurança nacional, que está em risco. Eu sempre lembro um dito da Revolução Francesa, em certo momento, com a invasão estrangeira, lá vem a palavra de ordem, a pátria está em perigo. A nossa pátria está em perigo. A questão que se coloca, portanto, é o que fazer. Né? A questão da articulação. Eu li agora aqui um monte de coisa, passo disso lendo, né? Não, que tem uma organização, estão fazendo uma articulação em Brasília, fazendo isso, fazendo aquilo, tal, papapá, estão fazendo isso. Eu acho, e depois vi uma dizendo que os militares vão ficar até o fim. Eu fiquei perguntando, cara pálida, que militares você está dizendo? Os ministros que cercam ele?
o Bolsonaro, ou os militares, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, o alto comando do Exército especificamente? Que é isso? Ele arrastou o Exército para a cena política, quer transformar o Exército em instrumento de crimes, né? O Exército vai ficar para proteger alguém, um marginal? Claro que não, isso é delírio do que eu li hoje aqui. Tenho absoluta certeza que isso não vai ocorrer, absoluta certeza, né? A grande questão é que ele vende essa ideia, o marginal que está na presidência da República, para dar uma ideia de segurança, que ele está controlando tudo. Mentira! Mentira, ele está absolutamente isolado. Absolutamente isolado. É essa hora de tirá-lo rapidamente para que o país possa ter um presidente seguindo o que determina a Constituição. Aí você vai dizer assim, o que determina a Constituição? Bem, vamos lê-la, né? O vice-presidente assume em casos de impedimento ou de vacância. No caso que em tela, ele poderia renunciar, e se não renunciar, um processo de impeachment tal, ou de uma infração penal comum, lembrando que uma infração penal comum vai à Câmara, a Câmara autoriza pelo Código Constitucional, e quem processa e julga não é o Senado, já que é um processo aí penal, vai para o STF, né? E se é recebido, ele vira réu. Presidente réu não existe, então precisa sair do cargo. Bem, e nesses casos, portanto, o vice-presidente assume, e aí você cumpre o que determina a Constituição. O vice-presidente é o Mourão assume e acabou, não tem conversa. Ele é o vice-presidente, ele assume e termina o mandato. Se quiser, inclusive, ser candidato à reeleição, seja, porque a Constituição também assim o permite. Alguém vai falar, mas isso vai dividir o Brasil no momento difícil que nós estamos vivendo e tal. Pior será se nós tivermos um criminoso nesse momento tenebroso que nós estamos vivendo? E pior, como é que o Brasil vai se reconstruir pós-coronavírus, tendo um marginal na presidência da República? Como é que nós vamos nos situar internacionalmente? Vocês acham que nós temos condições de nos colocar internacionalmente? Nós somos absolutamente isolados, né? Ou seja, portanto, teremos chefe de Morcrim no Palácio do Planalto, isolado internacionalmente, com milhões de desempregados, com milhares e milhares de empresas fechadas, com o agronegócio, com os grãos, ou a carne, ou o etanol, não importa o que seja, tal, sem conseguir vender, da forma como gostaria, porque nós vamos estar isolados, porque a política anti-China desenvolvida pelo marginal e por seus filhos, e pelo Beato Salu, né? Está isolando o Brasil e pode garantir. E muitos do que hoje escreveram nas minhas redes sociais falaram, pô, você tinha razão, a gente achava que você estava exagerando, mas você tinha razão. Tudo bem, é assim a coisa. Muitas vezes, quando você está acostumado com a história, com momentos da história, não só do Brasil, mas de outros países, você consegue ver certas tendências. E a tendência é que esse cidadão marginal foi produto de um processo eleitoral atípico, né? Por sinal, esse criminoso, mentiroso, tem de mostrar, lembra que nos Estados Unidos, ele voltando, contaminou 2 dúzias de pessoas naquela viagem. Ele voltando, ele disse que ia apresentar as provas que a eleição de 2018 tinha sido fraudada. Eu pergunto ao criminoso, e aí, criminoso, cadê as provas? Né? Cadê criminoso? Né? Esse é o homem, ele não tem compromisso com a verdade, né? E, por sinal, 23 dias ou 22 para ele apresentar, faltam 30 dias, já passaram cerca de 8, para apresentar o atestado do exame, né, do Covid-19. Estamos aguardando também, criminoso. Se ele quiser falsificar, porque ele é falsificador também, né? Bem, acho que ele aprendeu com a sogra. A sogra que falsificou a carteira de identidade, dizendo que ela era inocente. Ao invés de fazer plástica, ela falsificou a carteira de identidade. Bem, mas para não perder o fio da meada, né, a questão que se coloca, portanto, falar assim, mas os militares vão querer conversa, tenho certeza, os militares vão cumprir o que determina a Constituição. E a maior parte dos militares tem vergonha do Bolsonaro. Inclusive, eu li quase agora que a editora Todavia, do livro do Luiz Macluf Carvalho, até domingo vai deixar aberto o livro Cadete o Capitão. Leio especialmente a parte referente ao Coronel Pellegrino, 1983, do então Tenente Bolsonaro, o relato que ele faz. Brilhante! Leio. É o marginal que nós temos hoje na Presidência da República. Leio, está aberto. É só acessar lá, eu li rapidamente agora. Tem o livro aqui, já mostrei várias vezes. O Macluf Carvalho é um pesquisador muito sério, tem vários trabalhos dele aqui, né? Vale a pena vocês acessarem. Bem, em síntese, como é que fica então?
né? O Carlos Bolsonaro, a PF aqui, o Flávio, sócio do Adriano, provavelmente amando do pai, né? Tudo isso. Nós vamos assistir tudo isso aqui. E aí a mobilização vai entender o correio. Então pressione o seu deputado, o seu senador, as pessoas influentes. Nós temos que dar um passo à frente, né? Em defesa da Constituição, que eu sempre lembro aqui, né? Da democracia, do Estado democrático do nosso país. Nossa pátria tem perigo mesmo, né? Não há mais tolerância. É melhor você ficar, se for um processo de impeachment, 2, 3 meses em plena crise, mas a gente tem a perspectiva. Nós estamos entrando no mês de maio. Em agosto a gente está livre desse encosto marginal, criminoso, chamado Jair Bolsonaro, e aí reconstruirmos o nosso país, do que tê-lo até o dia 1º de janeiro de 2023, quando o novo presidente vai assumir, eleito em outubro do ano anterior, né? O Brasil não aguenta aquilo que eu sempre disse nos nossos encontros, né? E tem mostrado, e a história recente, e ontem, o que o Sérgio Moro disse, né? Reforçou, e olha, e vai sair mais gente. Paulo Guedes está se preparando para sair, basta ver as palmas dele ontem, ó. Fez assim, vocês observaram, eu fiquei de olho tudo. E a Tereza Cristina, que está sendo atacada como aliada dos comunistas chineses. Olha o delírio! Tudo isso vem da onde? Vem de um criminoso que vive lá nos Estados Unidos, que manda que é um sujeito fracassado, né, profissionalmente, doente, psicopata, que produziu durante anos, semeou esse ódio lá nos Estados Unidos, né? E manda para cá e encontrou um campo fértil aqui entre os filhos criminosos, né, do Bolsonaro, entre o Bolsonaro e um grupo de neonazistas poderosos e empresários, maus empresários que sustentam esse criminoso lá nos Estados Unidos, tal. Bem, é isso por hoje. Amanhã vai ter coisas, pode ser que hoje no jornal tenha coisas, amanhã estão falando numa história do Fantástico, não sei, me contaram uma história aí, não sei se vai ter ou não ter, mas o que é uma informação que me passaram, mas precisa primeiro checar tudo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Com certeza o que vai acontecer é que nós vamos nos encontrar amanhã, outra vez, vamos dialogar, falar do que está ocorrendo, buscar uma análise histórica, de história do tempo presente, né? E traçar os caminhos para pensar perspectivas de sair da crise. Porque nós vamos sair da crise, né? Vamos sair bem da crise. Mas para sair bem da crise tem um primeiro passo. E o primeiro passo é atravessar, como outro eu lembrei lá, o Rubicão. E atravessar o Rubicão é se livrar do criminoso Jair Bolsonaro. E na nossa linguagem não é a dele que é da barbárie, a nossa é da civilização, da democracia, e não a dele que é da ditadura. E qual é a diferença nossa? É a Constituição de 5 de outubro de 1988. E fechando com aquela lembrança que vai ser, toda hora nós vamos tocar, no discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Dr. Ulisses Guimarães, que disse: traidor da Constituição é traidor da pátria. E eu, com muita tranquilidade, digo: Jair Bolsonaro é traidor da Constituição. E Jair Bolsonaro, portanto, é traidor da pátria. Até.